Por acaso você é daqueles caras que tenta resolver tudo sozinho? Quando estraga alguma coisa na sua casa, como o chuveiro, é você mesmo que conserta? E quando precisa construir ou reformar uma estante, por exemplo, é você quem corta madeira, fura e parafusa? Afinal, essas coisas são tão simples que parece até bobagem chamar e pagar alguém para fazer isso. Esses pequenos desafios mexem com os homens. Eu não estou dizendo que não tem mulher que pensa assim também, mas como provavelmente, como na maioria das vezes, vai ser outro homem que vai vir até sua casa fazer esse serviço, você acaba se sentindo meio incapaz quando ele está ali, bem na sua frente, fazendo algo que você podia ter feito. O que será que ele ia pensar de você? Essa sensação é tão forte que você seria capaz até de deixar a coisa por resolver porque vai consertá-la um dia. Mesmo sem tempo, sem ferramentas, sem habilidade para isso. E com a sua companheira te lembrando a cada minuto. Houve uma época em que eram necessários conhecimentos variados, porque deles dependia a sobrevivência do grupo. Seja sobre caça, plantio, moradia, vestuário, o conhecimento era compartilhado e tudo era produzido ali, localmente. Hoje, na chamada era da informação, parece que tem conteúdo disponível sobre tudo que você imaginar. Basta se dedicar e começar a fazer. Eu sempre fui adepto ao faça você mesmo. Não me conformava em ter que comprar tudo. Se alguém podia fazer, eu também poderia. E fiz. Trabalhei com artesanato, motivado por esse pensamento. Com a música também foi assim. Hoje eu ando envolvido com a permacultura e é por causa disso também. Sabe o que mais eu sempre quis resolver por conta própria? Os meus conflitos internos. Durante a faculdade, apesar de conviver com muitos amigos, eu comecei a sentir uma certa solidão. Eu acho que foram as aulas de filosofia ou psicologia que me fizeram olhar para as minhas relações mais profundamente, e a forma que eu encontrei para não lidar com aquele fato era saindo com os amigos nos bares que ficavam ali ao redor da universidade. Só que eu não me distraía tanto quanto eu precisava. E no fundo eu sabia que algo não ia bem. Apesar disso, o que eu menos queria era atrapalhar a diversão da turma. Eu simplesmente comecei a deixar de encontrar com eles. E foi quando eu aprendi que quem não é visto não é lembrado. Quando eu chegava da universidade, caso não encontrasse alguma distração na televisão, as noites pareciam infinitas. E isso prejudicava o meu rendimento no dia seguinte, e virava uma bola de neve que só aumentava. Eu dizia para mim mesmo que eu precisava ficar bem, eu tentava mapear as coisas que de fato me incomodavam, mas nada adiantava. Uma hora a gente chega no limite. Eu me esforcei para sair mais uma vez com os amigos depois da faculdade e tudo começou bem e tal, até que eu travei. Eu fiquei paralisado com cara de quem estava perdido logo ali na entrada do primeiro bar. Quando dois amigos perceberam como eu estava estranho, eles se aproximaram e, finalmente, eu consegui dizer para alguém o que eu estava passando. Eu confesso que no momento eu nem sabia exatamente o que era, mas só de tentar verbalizar me ajudou a identificar o que antes se apresentava só como imagem na minha cabeça. Quando eu ouvi a mim mesmo, o meu anseio começou a ficar mais leve. Não porque era simples, mas porque eu vi possibilidades para lidar com aquilo, agora que o problema, pelo menos, havia sido visto. Mas não quer dizer que eu tenha me curado do vírus do faça você mesmo. Ainda hoje surgem alguns sintomas, e o mais evidente deles é sempre que minha companheira percebe que eu não estou bem, e eu respondo para ela que não é nada. Aos poucos, eu tenho conseguido me atentar para isso, e eu corrijo a frase acrescentando o mas. Então, eu tento incluir algum sentimento que expresse o que está acontecendo dentro de mim. Aí a frase fica assim, não é nada, mas estou me sentindo... Se você conhece a metodologia da comunicação não violenta, percebeu que tem aí alguns elementos presentes nessa estrutura de linguagem. Eu confesso que eu não consegui me tornar um especialista nessa arte, principalmente quando eu estou ali no calor da emoção. E aí por isso eu fiz minhas adaptações. Eu me esforço, primeiramente, em conseguir falar. Mesmo que emerja algum conflito daí, eu tenho que lidar com as consequências disso. Em seguida, eu busco identificar o sentimento que eu estou experimentando, sem atribuí-lo a outra pessoa ou qualquer outro elemento externo. Em terceiro lugar, eu tento manter o foco na solução e não na história.
Se a história servir para contextualizar o que ocorreu, tudo bem, mas geralmente ela serve como uma fuga e uma necessidade meio que de justificar a dor. E isso me afasta da solução. Parece fácil, mas não é não. Então, eu encaro isso como um desafio em que minha sobrevivência dependesse disso. Assim como faziam os nossos ancestrais, que apesar de possuírem habilidades diversas, eles precisavam de interação ali enquanto grupo. E voltando àquela época da universidade, eu senti algo que somente hoje eu compreendo melhor. Depois que eu consegui me expressar e me permitir estar num lugar de exposição e vulnerabilidade, eu passei a estabelecer uma forte conexão com as pessoas ali, como se não importasse o que eu fizesse, eu poderia contar com elas. E você, possui um grupo de pessoas com quem pode contar? Quão profunda é essa relação entre vocês? Quem você chama quando precisa consertar alguma estrutura emocional em você? Ou será que ainda está esperando resolver tudo sozinho, mesmo sem tempo, sem ferramentas, sem habilidade para isso?